Posso. E aí eu coloco você em evidência, que aí aparece a sua imagem maior. Tá. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. E vamos para mais uma maratona de biofeedback, né? Eu acho que quem está aqui já esteve na outra. Tem alguém que não esteve, que está aqui hoje não esteve na minha outra apresentação? Eu, Andréia. A Andréia. Ah, tá. Mas você tem noção um pouquinho de bio, né? Ainda não sabe como que é. Alguma coisa. Tá. Eu não vou começar assim a explicar tão detalhadamente, mas eu vou dar uma pincelada, porque a gente hoje nós vamos focar na avaliação e no protocolo de tratamento, né? Então, Tá. a diferença de a gente poder estar trabalhando com biofeedback no Perfect. Aí tem mais uma, como que fala? Williane? É, que também está vindo pela primeira vez aqui. Então, sejam bem-vindas. Acho que eu já vou abrir a tela e, assim, pelo menos você fica aqui enquanto que eu abro a tela para ver se não vai dar. Aqui, já vai para o grandão. Entrou? Oi, entrou? Oiê. Oi, ainda não entrou. Ué, Você vai lá no estranho. Share Screen, já deixa a sua apresentação aberta, vai Pois no é. Share Screen. Deixa eu voltar lá para o... eu não estou nem encontrando ali. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ok. Achou? Aqui, sim, sim. E tá, vamos Share aqui. Screen. Sim. Eu vou Agora abrir. sim, agora está Agora indo. entrou? Tá, Entrou, é só então, colocar no modo apresentação. sim. Isso, foi Ah, perfeito. tá, deixa eu voltar, Perfeito. porque não é bem aqui. Ah, agora eu tenho que voltar. O que eu faço para voltar? Assim só vai para frente e para trás. Como que vai, Li? Para voltar para antes. Acho que eu vou ter que sair e voltar, né? Para poder pôr zerar o slide, para pôr Não no primeiro. precisa, é só você clicar no cantinho da tela esquerda que ela volta. Ah, tô vendo, achei a Ah, flash. Tá, isso. pronto. Aí, Isso. pronto. Ok, então hoje nós não vamos falar tanto dos princípios da eletromiografia do biofeedback, né? Porque assim, o biofeedback, na outra aula que vocês perderam, eu expliquei a diferença do biofeedback de manometria, né, que é de pressão, e da eletromiografia. Então, essa aula é para explicar as diferenças que a gente tem para fazer uma avaliação do tratamento quando a gente está trabalhando com a eletromio, tá? Que faz a diferença, porque assim, por mais que os de pressão tenham alguns equipamentos que gravam, mas tem ele pode estar pegando a valsalva como uma contração. Então, ele acaba pegando dados que não são realmente da contração. E a eletromiografia é o jeito mais fidedigno que tem para poder avaliar e depois mostrar para o paciente também a evolução, né? Porque o de pressão ele acaba escapando. A escapuária tem que bombar de novo, tem que calibrar outra vez, né? E os músculos acessórios a gente não consegue discernir. Então, nós vamos conversar aqui sobre isso, tá? Então, primeiro eu vou dar o que é o biofeedback, na verdade é uma retroalimentação biológica, que ele dá para a pessoa as informações contínuas, imediatas, das suas próprias condições biológicas, né? Então, é uma ferramenta e ela tem a mensuração exata, como eu estava falando, que não é como a manometria, né? Que fica meio, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, vaza ar, faz valsalva, usa outro músculo, né? Então, o que nós vamos ver? Ela aplicada na avaliação e no treinamento da musculatura pélvica, tá? Então, nós temos muitas evidências.
que levou o status de padrão ouro para o biofeedback. Na verdade, a reabilitação do assoalho pélvico, no meio científico, ela foi reconhecida muito por causa do biofeedback. Por quê? Biofeedback? Porque nós tínhamos um número, o antes e o depois, porque as escalas tipo Oxford, essas manuais, elas são muito subjetivas, elas não estão gravadas. O biofeedback, a gente tem a chance de gravar toda a evolução. Então, os médicos lá atrás, quando eu comecei, 20 e tantos anos atrás, eles queriam dar medicamento para os pacientes, queriam operar. Quando a gente conseguiu estabelecer a literatura, estou falando a gente porque eu fazia parte do comitê das fisioterapeutas lá do ICS. Hoje eu já não faço mais parte dessa vida acadêmica, desse pessoal de pesquisa, mas eu colaborei para isso porque eu também queria levantar a nossa bola, né? Porque eu sofri muito, eu fui muito discriminada no começo, o pessoal da urologia, o pessoal, não, não, não. Ginecologia sempre aceitou, foi mais aberto, mas o pessoal que são os cirurgiões da urologia, né, que são cirurgiões, e coloprocto demorou um tantinho a mais, né? Então, é legal por isso, porque você vai provar não só para os médicos, mas também para a companhia de seguro, né? Então, na verdade, é uma grande ferramenta na nossa mão. Então, como nós vamos trabalhar para poder fazer essa avaliação da paciente, né? No caso, aqui são linhas do biofeedback, que depois nós vamos conversar, isso aqui é o aperta e solta, né? Aqui nós temos o contração, relaxamento, com sustentação de 5 segundos, e aqui é o endurance, que vai vir lá no perfect. Então, nós vamos fazer, diante dos dados, que nós vamos primeiro colocar os eletrodos, fazer a avaliação do perfect, vai ficar gravado, tá? E aí, depois, com essa gravação, nós vamos poder fazer o planejamento, porque nós vamos ter todas as linhas da paciente que nós vamos trabalhar, tá? É diferente da manual por isso. Então, eu vou mostrar para vocês como é uma contração muscular, tá? Então, a contração muscular, ela é medida em milissegundos, tá? O biofeedback é a mesma coisa. Então, aqui é a baseline, é quando não está contraindo, né? Está no repouso. Aí a contração levanta a curva. Aí relaxa, desce a curva, tá? Então, aqui nós temos diversos tipos de contração. Então, isso é chamado como fasciculação. Aqui nós já temos uma sustentação, tá vendo? Tem aqui que, então, quando a paciente contrai, ela muito difícil vai conseguir fazer essa sustentação. Aí ela fica indo e vindo, começa a tetanizar, mais ou menos quando a gente vai para a musculação. Pega um peso que a gente não aguenta, o braço vai ficar o quê? Tremendo, né? Então, o assoalho pélvico também é o músculo que tem a fadiga mais rápida do corpo da gente, é o assoalho pélvico. Por isso é muito importante, quando for montar um protocolo, fazer um bom tempo de relaxamento, né? Porque o pessoal não pensa muito que tem que relaxar, e tem que relaxar. Às vezes a paciente fala, nossa, mas tudo isso de relaxamento, eu quero contrair mais. Eu falo, não. Que adianta você contrair mais na largada e não chegar até o fim, né? Porque vai entrar em fadiga muscular e não termina a sessão, tá? Então, assim funciona a nossa contração. E nós vamos colocar os eletrodos, né? Assim, nós temos esses eletrodos intracavitários que vocês conhecem, os modelos. Eu peguei esse, é interessante porque ele tem 2 canais. A gente tem o canal do lado direito e o canal do lado esquerdo. Por que 2 canais é legal? Porque normalmente, depois de um parto, um lado fica diferente do outro, o nenê roda o ombro. Então, sempre, até vocês podem perguntar numa eletroestimulação, você está sentindo igual o lado direito do lado esquerdo? Muitas vezes ela fala, não, eu sinto mais um lado que o outro. Então, quando você tem essa divisão de canal, tanto para a leitura quanto para o estímulo ou para o biofeedback, é interessante que você pode fazer graus diferentes de estímulo, né? Ou esse de superfície, que nós usamos, eu usei o estudo com criança, tem que ser de superfície, coladinho,
né? Homens eu uso superfície ou intranal também, tá bom? Então, é isso. Opa, aqui não precisa. Aí, nós vamos fazer a avaliação como? Primeira instância, nós estamos acostumados a fazer a avaliação deitada. Deitada, o paciente relaxa as pernas e a gente isola toda a musculatura pélvica. Mas também é importante uma avaliação dinâmica. Por que que é importante? Muitas pacientes, elas perdem urina, tem problema quando estão fazendo esporte, principalmente as atletas, né? Elas chegam, puxa vida, depois de 10 quilômetros eu começo a perder. Puxa, eu perco cada vez que eu vou no jump. Então, olha aqui é um biofeedback, aparelhinho pequeno, na cintura, e ela vai fazer a mesma avaliação que essa está fazendo. E também o tratamento, né? Então, tem essa versatilidade. É muito difícil a gente fazer uma avaliação bidigital com a paciente de pé, mesmo com a manometria, né? Não dá, porque o peso cai em cima do sensor e a perna fecha, então vai ter... Para a gente zerar vai ser muito difícil, tem toda uma biomecânica muito complicada para a gente trabalhar com a manometria. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Até aqui está tudo claro? Ah, tem uma pessoa querendo entrar e eu não vi. Oi, desculpa. Desculpa, eu vi que você estava querendo entrar agora. Faz tempo que você estava ali pedindo? Eu estou incluindo as pessoas, pode ficar Ah, tranquilo. você tá aqui então, Li? Ah, que Estou aqui, bom. estou incluindo. Então tá bom, tá bom. Eu vou papeando, eu acabo esquecendo de pôr as pessoas. Então, alguém está com alguma dúvida para ir perguntando agora? Pode perguntar, tá bom? Então, vamos continuando. Travou. Deixa eu tirar essa barrinha, ver se eu encontro aqui. Pronto, consegui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é mais ou menos a gente pegar a linha de base, a tal da famosa baseline. Então, tem uns aparelhos que pegam muito artefato. O que é o artefato? Vocês vão ver aqui quanto artefato que ele tem. Olha que maravilha, o que tem de artefato aí. A linha fica completamente borrada, né? Você não pega assim uma linha, ela não fica muito lisa. Mas você sabendo equalizar isso, não tem problema, tá? Tem uns que pegam menos. Então, vamos para o nosso perfect. Então, no caso, né, nós temos o P, né, que vocês sabem que é power, é a potência, né? Então, nós vamos pedir aquela contração máxima. Essa contração máxima, olha aqui, tem uma contração máxima que não foi tanto tempo resistida, ela caiu, né? Mas aqui nós estamos gravando, então a gente tirou a linha de base, que é o zero da paciente, quando ela faz um esboço de contração ou não. Então o aparelho já começou a gravar. No momento que a gente pediu uma contração máxima, já está ali. Então nós pedimos 3 normalmente para a gente poder comparar, né? Que às vezes a primeira não vai tão bem, a segunda já está naquele processo de aprendizado, e na terceira ela já consegue fazer melhor, tá? Então, pede mais ou menos os 5 segundos, né? Aí nós vamos para o endurance, né? Então, o endurance, a gente vai pegar o tempo máximo até os 10 segundos. Então, a paciente, você fala, bom, agora vamos lá, contrai e segura. Vamos, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai vendo. Isso tudo vai gravando. Também faz a melhor de 3, né? Faz as 3 e vê como que vai ser, tá? Aí nós temos aquela aperta e solta, a fast contraction, que seria esta daqui, aperta e solta, tá? Então, na verdade, aqui tem um pouquinho de sustentação. Aqui, essa daqui, a gente vê que foi um aperta e solta, que ficou aquele bico, né?
Então, a gente começa a visualizar com biofeedback o desenho das contrações. É incrível, porque isso entra na mente da gente como uma coisa assim, é muito orgânica, didática, e a paciente também sente isso. Então, é um aprendizado incrível trabalhar com biofeedback, porque quando a gente vê aquele aperta e solta no bidigital, mesmo que a gente está com o manômetro, a gente não vê o quanto que ela faz aqui, aquela fasciculação, tipo, ela não está conseguindo, vai, caiu, né? Então, aqui a gente vê exatamente tudo, né? Aqui já um programinha de contrai. Aqui está 5 segundos, relaxa 5, contrai 5, relaxa 5. Então, assim, é muito legal. E depois a gente tem a vantagem de usar o software, o desenho animado, as animações. Isso aqui é a linha pura. Nas gravações, elas são feitas com a linha pura. Mas, durante o tratamento, dá para fazer com muito mais lúdico, né? Li, você está aqui? Tem gente Tô aqui. perguntando. Se tiver alguma pergunta, eu estou vendo que Tá? tem uma. Eu mandei boa noite, só eu ia mandar o questionário para que depois as meninas darem. Tá, Uhum. tá, certo. Então, aí a gente vai para as repetições, né? Ver quantas repetições que a paciente consegue fazer com aquela força máxima. Então, fez a força máxima, repete, vamos lá, e faz outra, até a gente ver que não está mantendo. Então, esse desenho a gente não consegue em lugar nenhum. É o que eu falo, é perfeito fazer o perfect com eletromiografia. É assim, é o sonho, né? A vida perfeita mesmo, né? Aí depois a gente tem a elevação, né? A gente quer ver se está trabalhando com músculos acessórios, e aí a gente consegue ver. Por quê? Porque nós podemos trabalhar com mais de um canal. A gente pode trabalhar com dois, eu sempre trabalho com 2 canais. Como que é trabalhar com 2 canais? A gente põe um eletrodo intravaginal, ou perianal, ou no perineal. E o segundo, a gente, antes de colocar o eletrodo, a gente pede uma contração para a paciente. Quando você olhar, Eu já vou bloquear o áudio. fez uma microfonia. Então, quando você pede uma contração porque antes de começar a fazer a avaliação, claro, a gente tem que fazer o toque, a gente tem que pôr a mão na paciente, não pode deixar de fazer o toque, ver como que tá, sentir, né, se tem partes doloridas, enfim, tudo isso a gente tem que fazer. A primeira contração tem que ser aquela visual, que a gente normalmente dá o espelho para a paciente, que não deixa de ser uma retroalimentação, para ela ver a contração, quando elas não querem ver, tudo bem, não vê. Mas a gente observa se ela está usando o glúteo, os adutores, abdominais, né? Que são um desses acessórios, normalmente elas usam. Aí você põe o segundo canal naquele lá que você viu que ela usa. Ela começou a roubar, começou a pegar ali o adutor, você fala, né? Você viu que com 4 segundos já entrou, né? A turminha que ajuda. Eu falo que os acessórios são a turminha que ajuda. Então, o períneo fica relaxadão, porque tem sempre quem está ajudando ele. Então, a gente vai pegar os ajudantes do períneo e monitorar. Então, o que acontece nisso? Eu já peguei cada coisa incrível. Eu já peguei principalmente as personal trainers, que tem aquelas barrigas de tanquinho fabulosas. O abdominal vai ali ajudar. Então, a gente tinha uma contração linda, né? Quando ia fazer a conta, falava, nossa, a linha dela subiu aqui, lá em cima teve 40 milissegundos. Fala, gente, 40, que bárbaro. Aí você pega o canal 2, né? O canal 2 está com 40. Aí você tem que subtrair o canal 1, não está com 40. O canal 1, ele está com menos. Aí você subtrai, se ele está com 20, aí você vai tirar 20 de 40. Na verdade, às vezes eu tinha negativo, às vezes eu tinha 40 de abdômen e o assoalho pélvico não conseguia pegar. Quando eu via a gravação do eletrodo do períneo, estava ali 2,
13. Então, aquela contração é uma contração falsa, ela é forçada pelos acessórios. Por isso que a paciente perde xixi na maratona. Ela não consegue contrair o abdômen e correr, não consegue contrair os adutores e correr, ela precisa ter tudo liberado para correr, né? Porque ela vai respirar, como que alguém vai correr com o abdômen contraído? Então, enquanto não fizer essa dissociação da musculatura, não vai ter uma musculatura pélvica potente. Claro que em certas vezes fala, poxa, Miriam, mas muitas vezes ajuda quando a paciente não tem consciência do períneo, quando começa a trabalhar com os acessórios para poder sentir. Claro, ela precisa aprender, porque tem umas que a gente pede contrair, elas ficam fazendo valsalva, aí você fala, meu Deus, como eu vou conseguir ensinar ela a contrair? Então, tudo bem, no começo, faz isso, né? Pede, deixa os músculos acessórios, mas quanto mais rápido nós formos limpando essa interferência, melhor é, tá? E o que dá para fazer é isso, é subtrair o canal A do canal B, né? Canal 1 do canal 2. Daí é, assim, melhor coisa, né? Se é a cocontração, né? Então, o que que é? Cocontração, a gente vai ver se a contração ela está ali, ou se é a mesma coisa dos músculos acessórios, mas a própria contração ela vai e volta, né? A gente vai ver se ela está realmente ela fazendo sozinha, indo e vindo. E o timing, que é aquela coisa quando a gente pede o reflexo da tosse. Tosse, aí você vai ver se o assoalho contrai, não contrai. Tosse de novo. Aí a gente vê se ela já consegue prender lá embaixo, se ela está fazendo isso involuntário, ela já consegue prender o assoalho pélvico. Quer dizer, tudo isso vai ficar gravado. Então, nós vamos ter um material muito didático para a gente poder fazer o planejamento e para a paciente. Então, olha, aqui vocês. Ó. Opa, peraí. Tá vendo? Esse daí é a manutenção da contração, que fica o gráficozinho que cai um pouquinho, Isso. né? Que fibrila um pouco, é a manutenção da contração, que é, no caso, o endurance, que é a contração sustentada, né? Então, quando a gente usa o Perfeito. Perfect, dentro de um programa de biofeedback, a gente acaba tendo um dado muito mais fidedigno da capacidade dessa musculatura de contrair, porque se a gente consegue observar como é essa fadiga, como é essa resistência, as perdas, né, da contração, da potência, da resistência, então a gente tem é muito mais fidedigno para você estar comparando depois, né, do atendimento da físio. E Muito na mais. hora também. Eu, no meu consultório, peguei uma televisão antiga que eu E não na hora tinha. também, você tem toda a razão. Na hora que você está Peguei treinando, uma tela grandona, eu pendurei lá no teto, então quando ela está fazendo, tem um telão já ligado, ela já vê essas linhas ali na televisão. O pessoal fala, Miriam, por que você tem televisão no consultório? Eu falo, é para você ver o seu trabalho de assoalho pélvico, não é para eu ficar assistindo nada, não. Então, é muito didático, a paciente vê aquilo na hora, junto, né, no telão. Sabe? Você pega uma televisão que não é da Smart, que você não vai usar, leva para o consultório, é uma maravilha. Opa, essa daqui nós já vimos, deixa eu a próxima aqui. Tá? Então, aqui, tá vendo? A gente desenhou a base, estava a fazer, já. Não, olha aí. Olha que tristeza, isso aqui é pequenininho, ela mal levanta. E aqui aí tem as animações, a bola que entra e sai. Certo? Mais uma. Aqui já um outro também. Eu trouxe algumas telas de algumas marcas de equipamento diferente para vocês darem uma olhada como que funciona, né? Olha aí. Aqui nós estamos com 2 canais.
Vocês estão vendo que tem dois canais? Um que está fazendo zigue-zague e outro que está indo mais lisinho. Vocês estão percebendo isso? Tá? Então, aqui já é um trabalho de dois canais. Normalmente tem duas cores diferentes, mas a tela fica assim, tá? Ele vai mostrar o risco duplo. E depois, no final, tem uma conta, ele põe assim, a média do canal A, média mínima, média máxima e a média, mesma coisa do canal B. E é em cima dessas médias que eles vão fazer a subtração de um canal para o outro para a gente ter a leitura certa, tá? Então, vamos lá. Próximo. E, finalmente, aí, esse aparelho que eu gosto, sou suspeita para falar. Entrou. Não, não entrou. Ó, que legal. Aí, ó, corre, corre, corre e descansa, tá vendo? Aí ele vai, sobe, corre, corre, corre e descansa. Tem muita coisa legal que dá para mexer nesse, tá? Aqui nós vamos ver, é um programa de relaxamento, por exemplo, né, dispareunia. Então, vai mostrar a rosa abrindo quando ela está relaxada. Olha que legal. Então, nós temos um programa para relaxar. Fala, Miriam, só vai contrair? Não, tem casos que a gente tem que estar relaxando. Então, temos que fazer um programa inverso. A gente não quer ver uma linha subindo, né? A ênfase é da linha descendo. Então, a base é outra e tem outro tipo de software, né? Aqui dá para ver que ele está fazendo as contrações no braço. Tá, então, esse aparelho faz eletroestimulação e biofeedback. Então, dá para dar um sinal, tá vendo? Está contraindo, soltou. Quando ele faz a flexão, contraiu. Então, assim, nós temos muitas possibilidades no biofeedback, né? Então, é legal ter um aparelho que vai ser compatível. Esse a gente vai carregar com a gente. Pronto, olha que gostoso. Eu falei, prometi para vocês. Aqui, aperta e solta, contrai, segura lá em cima, os 5 segundos e relaxa. A endurance aqui, tá? E o nosso biofeedback. O que nós vamos fazer? Nós vamos poder comparar uma sessão com a outra, ver a nossa evolução. Isso vai dar um reforço positivo para a paciente, que vai deixá-la motivada para fazer a sessão. Porque cá entre nós, né? Não tem muita motivação da paciente vir fazer assoalho pélvico com a gente. Porque é uma coisa muito, né? Às vezes é constrangedora, toda vez que ela vem, tem que tirar a roupa, tem que fazer isso, Aí ela vai vendo que ela está tendo um progresso, tá? Isso tudo impresso no papel dela, documentado, ela vem mais animada. Essas coisas animam muito o paciente. Principalmente quando a gente está falando de criança, mas assim, sabe, que é adolescente, que não se sente bem de fazer o tratamento. Idosos também, eles gostam de um desafio, né? Na verdade, é um desafio isso. Então, alguma dúvida? Oi. Oi, tá baixo. Então, é assim que a gente vai poder fazer a nossa programação do nosso tratamento. A gente vai ter a mínima, a média e a máxima. Em cima disso, depende do nosso objetivo. É relaxar? Então, nós vamos fazer um tipo de programa. É ganhar endurance? Nós vamos fazer um outro tipo de programa. Sabe? A contração máxima dela, ela está com a musculatura fadigando, ela não tem coordenação, a gente vê as coordenações, não aperta e solta. Às vezes, ela não desce tudo. Então, a gente vê que ela, em vez de descer aqui para o zero, ela roubou. A musculatura ficou no meio do caminho e subiu de novo. Então, a gente tem essas linhas aqui que não voltam para o zero. Então, tudo isso vai nortear
o nosso tratamento, né? Porque uma coisa, por exemplo, eu não uso biofeedback, né, no consultório. Eu tenho o biofeedback de pressão, que na verdade foi a nossa discussão da primeira aula. Então, para quem não sabe, a gente teve a primeira aula com a Miri, que ela falou um pouco do que é o biofeedback, a diferença de biofeedback para miofeedback, né? Isso, E aí ela falou os tipos de biofeedback que a gente tem, o que são esses canais, né? Um pouco das dificuldades que as pessoas encontram na hora de aplicar o aparelho, né? Então, a gente vem abrindo essas discussões aqui, primeiro por dois motivos, né? Primeiro porque é um recurso que a gente tem para acompanhar o treinamento que a gente faz. Eu trabalho com recursos de resposta, que eu vou ver ali da contração, por exemplo, a anteninha, né, o reeducador. Então, eu faço uma dinâmica de exercícios e eu utilizo o reeducador para ver o movimento ali no reeducador. Ele me dá uma resposta disso. isso, Só que... para mulheres não virgens, então, também a gente não consegue pegar criança e nem homens, nem mulheres. E também a gente tem que entender que todo recurso, por melhor que seja, ele tem os seus limites e por isso que ele funciona. Porque se fosse um recurso que funcionasse para tudo, né? Então, nada funciona para tudo, né, Miri? Aí você desconfia, né? Não tem bombril na reabilitação. Né? Até tem mil e uma utilidades, mas não é tão assim, É. né? Então, assim, quando ele não funciona para tudo, aí a gente vai entendendo, né, que a coisa funciona para algumas coisas, aí ela começa a ter validade. E o que é interessante é que muita gente compra o biofeedback porque se paga um valor financeiro, os convênios pagam um valor maior por sessão. Olha, deixa eu falar, paga mais de R$ 100 só por apresentar um biofeedback. Então, a sua sessão, ela valoriza mais de R$ 100 porque o convênio reembolsa aí. Então, é uma coisa que o pessoal vê, poxa, vale a pena, é um investimento que vai melhorar o meu atendimento, melhorar a motivação da paciente, melhorar meu relacionamento com o médico, que ele vai ver que eu trabalho certo, e melhorar o meu faturamento, quer dizer, né, a única coisa que tem de mais complicado é o aprender, né, o aprendizado. E aí, é aqui que eu ajudo você. É aí que a gente é o outro passo. Então, primeiro entender a diferença de biofeedback, de miofeedback, por que a gente tem essa necessidade hoje de verificar se a contração está sendo efetiva, se não, se a gente está dando ganhos ou não. Né? Então, às vezes, para eu dar alta para uma paciente, às vezes, para passar um relatório para o médico, eu vou fazer dentro da limitação que eu tenho. Eu não tenho um biofeedback, eu tenho um biofeedback de pressão, eu não tenho um biofeedback eletromiográfico, né? E, é claro, a prática da gente ajuda a gente a identificar melhor esses padrões de variação das contrações, dos ganhos de resistência, do ganho de força ao longo do treinamento. Só que isso não é reproduzível. É eu que avaliei a paciente num momento e eu que avaliei a paciente num outro momento. Então, eu consigo, comparando esses dois momentos, falar que ela teve uma evolução. Sim, Mas eu não tenho dados isso não vai fidedignos. nunca dispensar a nossa mão, porque toda sessão eu avalio e a minha mão sabe se a paciente treinou em casa, se fez os pezinhos, porque a gente percebe. Então, a mão da gente é a ferramenta mais preciosa, ela é insubstituível. O biofeedback vem para dar a prova dos 9, para comprovar e melhorar essa nossa abordagem. Exatamente, é melhorar aquilo que a gente já faz, né, para realmente poder acompanhar essa evolução em dados mais fidedignos de resposta muscular, né? Exato. Exatamente, né? Então, são coisas que a gente acrescenta, a gente vê a importância disso, e aí a gente esbarra
na dificuldade do aparelho, que os aparelhos têm interferência. Então, na prática, quando você entende o que é um perfect, o que é um treinamento dos músculos do assoalho pélvico, a gente vê uma aula de biofeedback, é muito simples. Você acha que você vai lá, vai ligar o aparelho, vai pedir para o paciente contrair, ligou a televisão, ligou o computador, montou o gráfico, ele gravou o gráfico, aí compara os gráficos, você pode até ter um aplicativozinho, alguma coisa que faz uma análise de evolução dos gráficos, né? Não sei. O biofeedback faz, ele vem com, Olha ele que faz, ele legal. tem o software dele faz. E é legal quando, Fantástico, né? não, Mas mas daí, quando você aí quando... mostra com biofeedback para paciente, você fala, tô sentindo que você não treinou, tá? Aí nós vamos fazer o biofeedback, você vai ver. Aí quando ela melhorar, eu vi que você treinou, aí o biofeedback mostra. Então, é mais uma ferramenta que mostra a sua competência. Exatamente, né? Ele reforça que você está ali, vendo a paciente, enxergando. E uma coisa, assim, a gente fala muito, né, treinamento do biofeedback, mas se você não entender do exercício, também não adianta, né, saber, comprar um aparelho, saber na teoria, mas como é que você faz o exercício? O biofeedback só acontece se a pessoa fizer o exercício, né? A Miri até comentou na primeira aula desses biofeedbacks que tem a eletroestimulação junto com o aparelho que identifica a contração ali. Mas ela disse que esses aparelhos acabam não sendo muito bons. Eu lembro isso, né? É interessante por um lado, mas assim, a gente precisa ver até que ponto que o paciente não está se acomodando na estimulação, mas no momento é. E você pode também desligar o estímulo, né? Que o tempo Sim. todo vai fazer ligado, né? Então, ele é bom para... É assim, sente, na hora que você sentiu, contrai junto. Eu falo que é mais ou menos fazer um carro pegar na descida, né? Porque o carro não liga, não liga, não liga, você empurra ele, ele pega. Então, você faz a eletroestimulação, tem que contrair junto, não adianta ficar lá também assobiando, não dá. Isso. Tem que ir junto, é tipo empurra no tranco. Aí a pessoa começa a perceber, mas tem gente que acha desconfortável, tem de tudo, né? Então tem que saber o tipo de corrente, como vai trabalhar a corrente, para não ficar muito dura. Enfim, aí já entra uma outra história e tem que ter um aparelho bom. Porque, assim, se o aparelho de eletroestimulação não for o top deles, eles não têm um monte de recurso. Isso daí vai ser um outro dia que nós vamos falar, que não é o momento agora. Mas, assim, eu já experimentei todos os aparelhos de eletroestimulação. Se ele não tem a versatilidade para você poder ver se ele faz vobulação, se a contração ela é direta, se ela vai ter alguns... Enfim, a gente tem que ver isso, porque essa é a biofisiologia da contração muscular, né? E então é isso. Você vê, né, Miri, que às vezes o fato de não entender do exercício, não entender dessa fisiologia muscular, para você ganhar resistência, ganhar potência, né, os reflexos, se você não souber entender, até a mecânica respiratória que interfere no assoalho pélvico, como que você pode Fundamental. recrutar o assoalho pélvico junto com a respiração, né? Aquelas ativações que a gente faz na cinésio, do autocrescimento, do alinhamento, associando a respiração com a ativação do abdômen, a contração do assoalho pélvico, as necessidades da gente orientar o relaxamento de forma correta, para o aparelho também identificar. Então, você comprar um aparelho e você aplicar o aparelho sem conhecimento de uma fisiologia muscular, de uma biomecânica da pelve, né? E também desses parâmetros que aí entra fisiologia muscular, mas uma fisiologia mais biofísica, bioquímica também, Não, né? as duas, né? Porque no caso, assim, essa sincronização dos dois diafragmas, respiratório e pélvico, que eles são juntos, isso daí é a primeira coisa. Em segundo lugar, a fisiologia da contração, a gente tem que lembrar da actina, da miosina, sabe? Temos que lembrar o que é despolarização e repolarização da membrana. Mas por quê? E os positivos entram e os negativos saem? Porque nós estamos gerando um impulso elétrico para o músculo, seja com a eletromiografia que o músculo vai mandar, seja com a eletroestimulação.
Então, se a gente não tiver a noção que uma contração muscular é isso, né, que nós temos esse fator biofísico, fica assim né, uma inspiração do balé, não é isso. Né? Não é um negócio que assim vai vir, né, vamos dar um pulo aqui, não. É uma coisa, ela é muito sequenciada, ela vai acontecer por isso, ela vai ter a fadiga por causa disso. Né? Então, é muito Vai ter importante. fadiga por causa disso. Até porque, até para entender os parâmetros de biofeedback, por exemplo, quando a gente fala de contração muscular, de atividade elétrica muscular, aí pela física do músculo, né? Actina, miosina, a bomba de cálcio, potássio, né? O impulso elétrico chegando e disparando a contração muscular no ponto motor. Se a gente não entender disso, o que que acontece? A gente não sabe diferenciar o que é força muscular, resistência muscular, do que o aparelho de biofeedback está identificando no músculo. E o tônus também, o tônus também. O tônus também. E Porque a outra... você não tem, no aparelho de biofeedback, você não tem uma avaliação de força. Você tem uma avaliação dessas contrações, das atividades elétricas dessas contrações. O aparelho, ele faz essa análise, né? Ele capta essa atividade eletromiográfica do músculo, mas isso não é força. Agora eu quero Né? perguntar para vocês, quem sabe por quê, qual é o fator que a gente vai conseguir melhorar, vamos dizer, aqueles dois lados que eu mostrei, os dois canais vaginais, aquela musculatura no pós-parto. Vocês sabem qual é o mecanismo que a gente vai, que lá dentro da fisiologia vai fazer essa reabilitação? Alguém arrisca? Então, é a plasticidade neural, porque as fibras que foram parcialmente rompidas, elas vão fazer o brotamento colateral, né? Aquela coisa dos neurônios, dos axônios, a placa neuromotora. Então, quando rompeu ali, recebeu o estímulo, ela vai religar com a sua vizinha. Então, isso é a plasticidade neural que nós temos, graças a Deus. Então, é aí que a gente vê a evolução. Por isso que é bom a gente ter essa eletromiografia, ele vai gravar tudo isso. Vejo que, às vezes, o aparelho não dá certo porque as pessoas não entendem da mecânica, da biomecânica, de como solicitar a contração, relaxamento, esse dinamismo, né? A associação entre respiração, abdômen, assoalho pélvico, na hora que está com o biofeedback. Quando o biofeedback faz uma análise gráfica da atividade muscular, entender que isso não é força. Força é medida em newtons, é o dinamômetro. E aí, como que a gente consegue dizer que numa análise eletromiográfica você tem ganho de força? Porque, assim, se você tem um parâmetro que aumentou a atividade elétrica do músculo e diminuiu aquelas fasciculações, ela consegue manter num padrão melhor de atividade elétrica, você supõe que aumenta a contração muscular e isso é um resultado de um ganho de força. Mas a gente não tem um dado, né, para dizer, olha, isso aqui é ganho de força. Tá? A gente tem um ganho de atividade elétrica do músculo. Então, o que eu percebo? Né? Para quem vai trabalhar com biofeedback, precisa conhecer disso. Né? Precisa aprofundar, precisa treinar, porque a fisiologia parece muito simples quando a gente vê, né? Eu, assistindo a aula da Miri, falei, baba, se eu já não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei até aqui, eu achava que era fácil, que era isso, né? Faz o gráfico e tal, mas não é, gente. Então, assim, não funciona um biofeedback, não funciona se você não tiver um treinamento específico para poder trabalhar com ele. Né? E se você não tiver um aparelho que encaixe nas suas condições. Não adianta você ir lá e comprar um aparelho XYZ, os eletrodos, sendo que você mal conhece de fisiologia muscular, do que o aparelho está fazendo. Então, ter às vezes um pouco de calma para escolher, fazer um treinamento. A Miri montou
um formuláriozinho, eu deixei lá no chat, vou colocar aqui para vocês de novo, tá? E tem o grupo que a Miri montou também, porque ela sempre vai estar passando algumas informações para vocês lá, tá? Porque o objetivo é assim, ela tá vendo com algumas empresas, né? E o objetivo é que a gente possa futuramente fazer um treinamento com uma empresa que dê assistência, né? E para quem comprou o aparelho da Miotech, até pedi para mim, ela falou, Liris, eu não tenho condições de eu dar um suporte de treinamento para quem tem o aparelho da Miotech, né? Eu tenho condições de quem tiver a fim de aprender comigo, fazer uma supervisão, né? Aí, se quiser vir aqui em São Paulo, a Miri tem um espaço dela, conhecer o aparelho que ela usa hoje, né? Então, porque ela já trocou de aparelho também, né? Então, fala com a Miri, porque para fazer alguma supervisão, uma coisa mais específica, enquanto ela está vendo aí um formato de repente, num dia, reunir um grupo maior de pessoas e fazer um treinamento, tá? Então, acho que vale a pena, para quem gosta do tema, tá sempre estudando, né? Tá sempre vendo. Então, mesmo que, né, não tenha um aparelho de biofeedback eletromiográfico, se tem um aparelho de biofeedback, começa a treinar com ele, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu vou fazer com a fisioterapeuta lá da clínica, né? Então, eu falei, olha, vamos começar a treinar com o biofeedback que a gente tem aqui, que é o da Quark, que é o de pressão, mas não é o Perina, é um que tem o tablet, né? Ele tem corrente, ele tem biofeedback de pressão, né? Então, a gente consegue fazer os gráficos, a gente consegue acompanhar os ganhos. Então, a gente estava organizando, né, uma possibilidade de a gente começar a aplicar isso, ver de que forma que a gente vai aplicar, porque já é um treino, né? Entendeu? Então, isso precisa ser treinado, porque é uma curva de ganho, né? Além de treinar, nós vamos conversar, vamos discutir, nós vamos fazer jornal clube, vamos trazer artigo para poder ler, discutir, tirar as dúvidas. Okay? Com o artigo, a gente entende o desenho dos trabalhos, como que são feitos. Isso clarifica, não, esclarece a mente da gente para poder fazer os nossos protocolos, como que nós vamos... tudo bem que nós não trabalhamos com pesquisa, mas cada paciente é um universo à parte. Eu não tenho duas pacientes iguais, não tem. Tenho casos muito semelhantes, mas nunca são iguais. Porque quando você vai aplicar o teste, você vê que não é igual. A evolução nunca é igual. Uma vai melhor, a outra demora para ir. Então, assim, isso é uma ferramenta maravilhosa, né? E eu quero estar conversando com vocês, dando esse suporte, discutindo, porque, assim, biofeedback é uma coisa que, olha, estou mais de 20 anos trabalhando com isso e ainda tem pouca gente que trabalha na nossa área. E é a coisa que, assim, dá a maior segurança. Eu consegui chegar onde eu cheguei por causa do biofeedback. Eu fiz como iniciação científica com crianças e o trabalho foi premiado no ICCS International Children Continence Society. Fui convidada para fazer meu mestrado direto. Depois do sair da faculdade, já com mestrado. Isso eu estou falando da Faculdade de Medicina da USP, na urologia. Então, assim, abriu muitas portas. Se fosse um trabalho sem biofeedback, não teria acontecido. Primeiro que eu não ia conseguir trabalhar criança. Criança, eu não indico ninguém trabalhar com criança se não tem um bom conhecimento, porque você pode atrapalhar a vida da criança, você pode fazer um grande estrago, né? Mas eu não ia ter o reconhecimento no meio acadêmico, dos médicos convidarem essas coisas. Então, assim, o que eu falo que pode prejudicar a criança? As crianças que eu trabalhei, elas não relaxavam, elas tinham dissinergia vésico-esfincteriana, ou seja, micção incoordenada. Na hora de urinar, em vez de relaxar, elas contraíam. Então, elas ficavam com volume residual, um monte de infecção urinária, fazia refluxo da bexiga para o rim, tá? Aí o rim começava a ter um monte de problema ali, a ponto de chegar chama refluxo vesicoureteral,
e elas tinham que fazer nefrectomia, tirar um rim. Eu consegui poupar o rim de todas as crianças. Agora, se vem uma fisioterapeuta pouco esclarecida e acha que tem que fazer contração, ela faz essa criança perder o rim. É muito sério trabalhar a criança. Se a fisioterapeuta chegasse, vamos contrair, vamos contrair. Não, só tinha que relaxar ali. Não tinha que contrair nada. Se contraísse, ia atrapalhar esse rim. Então, assim, é muito importante saber o que nós estamos fazendo. E o biofeedback, ele ajuda a visualizar. As crianças não sabiam nem o que é contrair, nem relaxar. Como que você ia explicar que elas não estavam relaxando? Aquele carrinho delas que tinha no desenho estava sempre subindo. Gente, nós temos que descer o carrinho. Tá? Então, é isso, sabe? E isso é biofeedback. Então, meninas, olha, participem do grupo aí da Miri. A gente vai colocar no grupo também o formulário, tá? E é interessante estarem acompanhando as aulas de biofeedback, principalmente para quem quer trabalhar com biofeedback, porque tem uma exigência de convênio, né? Porque às vezes já comprou um aparelho que não funcionou, né? Então, continuar os estudos, né? Agora ela vai trazer as discussões de artigo, né? Então, já mandei lá também um artigo para vocês. Quem não tiver o artigo, depois me pede que eu mando, tá? Que é um artigo bem interessante, fala desses aspectos de biofísica mesmo, né? É uma linguagem para quem trabalha com movimento, para entender esses termos, né? Então, vale a pena, porque quem trabalha com feedback precisa entender bem desses termos. E quem tiver dúvida, passa um marca-texto, vem para a discussão e pergunta. Nós vamos discutir mesmo, já marca as dúvidas. Já marca as dúvidas. E a gente avisa vocês, tá? Estou avisando no grupo da Cinésio e no grupo de biofeedback, tá bom? E, Miriam, mais alguma informação que você acha importante? Olha, a informação que eu acho importante, eu, Miriam, como profissional, quando vou escolher o biofeedback, é ter um acompanhamento, é ter alguém que me esclareça, é ter uma assistência. Não chegar e falar, olha, compra, que você vai ver, você vê esse vídeo no YouTube, não aceito, me recuso, porque assim, ele não é fácil. Parece muito fácil, mas ele não é fácil, porque, na verdade, é como se você fosse tocar um instrumento. Né? Como você vai tocar um piano sem um professor de piano? Então, você vai mexer no biofeedback, ele não é tão difícil quanto o piano, graças a Deus, né? Mas você tem que ter alguém que vai te ajudar, porque senão você fica perdido, você vai querer chorar, você não vai ficar irritada, porque você não vai ter as linhas não vai fazer um baseline, não vai ter uma linha de base, na hora você não vai conseguir entender o que está acontecendo, porque eles não mandam, eles são muito tristes, se não mandar, olha, não se envolvam com empresas que não vão fazer isso com vocês, tá? Por isso que eu estou vendo, estou querendo montar um grupo para poder ajudar vocês, porque eu sei quanto é difícil, sabe? Nesse caminho aí de mais de 20 anos, o caminho das pedras é dificílimo. E é exatamente isso que acontece. Se fosse tão fácil, os nossos aparelhos não estariam tão parados. Pois é, eu mesmo já quis ter uns aparelhos mais incríveis, mas eu falei, que eu vou comprar uma coisa mais incrível, tão cara que eu não vou saber mexer. Também não tem ninguém para me ajudar. Como que fica, então? Sabe, eu bati muito a cabeça sozinha quando eu aprendi, eu tive que aprender sozinha. Primeira vez, foi assim, não tinha que me ensinar. Eu peguei um aparelho já para fazer pesquisa, falei, os mestres sabem? Eu falei, sei, pode me dar que eu já sei. Mas eu me lasquei tanto. Aí eu viajei, comecei a ir para o mundo inteiro, quem trabalhava com isso para me ajudar, porque não tinha ninguém no Brasil, como que eu ia fazer? Né? Então, por isso que eu falo. Você desbravou frentes aí, né? Foi. Todos os Hoje aparelhos não tinha bem, nada. mas... Então é isso, pessoal. Eu estou aqui quando vocês precisarem, e a Liris está coordenando tudo isso. A Liris tem aí um trabalho maravilhoso, que ela junta todas vocês, ela traz essas coisas, a parte funcional orgânica, como ninguém,
cinesioterapia dela é divisor de águas. Eu amo de paixão, o trabalho da Liz é um E eu trabalho tô incrível. doida para fazer uns estudos com a Miri também, para a gente ver algumas respostas no biofeedback, ver como é que a gente pode fazer mais trabalhos mais pontuais, né? De identificar ali um padrão, não de tratamento, mas identificar um padrão de contração, porque na prática, gente, meu trabalho é muito global. Eu busco esse trabalho do assoalho pélvico isolado, associado ao trabalho global, né? Mas a gente não tem uma melhora de 100%. Não são todos os pacientes. E à medida que eu falo assim, né? Vai subindo o nível, vão vindo casos em que... hoje eu estava discutindo um caso com a Nildete, ela está aqui, né? Um caso que a gente teve lá no ambulatório da ginecologia do esporte, é uma paciente que foi para mim, né? Acompanhar ela no consultório, de todos os recursos que eu tinha em mãos, da físio, da forma como eu trabalho, eu usei todos, só não usei biofeedback, Uau! né? E a gente teve um padrão de melhora no período do final do ano até março, mas ela também não estava treinando nessa época, não estava competindo, né? Então ela não tinha aquela exigência. No momento que ela voltou para a física, ela voltou também para a prática do esporte e voltou a ter perda, né? E é muito interessante porque ela veio com grau de contração 1 pelo Perfect, né? O P de 1. Uau! Que horror! E aí, Miri, na eletroestimulação, eu aumentei a largura de pulso para 400, né? Ah, E a intensidade de acordo com aquilo que ela sentia a contração, né? tá. Então, à medida que... eu fiz eletro, coisa que eu não faço, fiz eletro combinada com a cinésio, isolada, cinésio, eletro combinado com a cinésio, e um pouquinho de só eletro, né? Quando eu percebia que ela já não estava respondendo mais às solicitações ali, né? Porque vinha o choquinho, a gente fazia um pouquinho de hipopressivo, né? Só como um disparo, trazia a respiração na base das costelas, o autocrescimento, o acionamento do abdômen, né? Então, a gente percebe o movimento do eletrodo quando tem a contração ativa junto com a eletro, né? E, Sim, então, é fácil da gente perceber. Quando percebia uma diminuição desse movimento, ela relaxava e não contraía ativamente, só deixava o eletrodo, né? Como se fosse assim um descanso ativo só sim. com estímulo elétrico, né? E aí no treinamento dela tinha todo o trabalho postural de respiração, porque ela dor na cervical, dor na lombar, né? E eu preciso treinar com a atleta os movimentos do esporte dela. Então, pela biomecânica, a gente tem que movimentos de rotação, movimentos de salto, de corrida, de agachamento, aumentam a sobrecarga na pelve e no assoalho pélvico, né? Aumenta a pressão intraabdominal, aumenta essa sobrecarga, podendo gerar essas queixas de perda urinária devido a esses movimentos, né? Então, a pelve sofre mais essa sobrecarga por conta do esporte, né? Fora do esporte, a pessoa não tem uma perda urinária. E o que acontece, né? É um esporte que não é um esporte conhecido, que ela pratica, é o Chuckball. O Chuckball é como ele surgiu, né? Ele foi desenvolvido por um médico e ele foi desenvolvido, existiam os esportes handball, no caso, né? Só que tinha muito contato físico, e esse contato físico, ele acabava levando os atletas a terem lesão. Então, esse médico desenvolveu um esporte onde não tivesse contato físico, tivesse movimentos parecidos com o do handball, mas de uma outra forma de contar pontos, né? E aí, só que tem saltos, tem corrida, tem um arremesso, tem agachamento, né? E por conta disso, é um esporte que traz uma sobrecarga para a pelve, né? E o que foi muito interessante, assim, com ela, porque mesmo fazendo ali, né, um trabalho postural, de hipopressivos, de ativação, com a eletroestimulação, eu fui percebendo que eu não precisava, ao longo do tempo, aumentar tanto a largura de pulso. Aí ela já sentia, eu ia diminuindo a largura de pulso. E eu ia diminuir
também a sensibilidade dela, e ela já ia sentindo num valor menor de sensibilidade, ela sentia mais a corrente, né? Então, eu pensei assim, isso parece um padrão de melhora, né? Mas no momento que ela ficou sem a FIS, ela voltou e ela perdeu aquilo que ela tinha ganho. Ela tinha evoluído para um grau 2, sentindo a contração do pubococcígeo, fazendo a contração e relaxamento com uma boa coordenação. Ela estava, né, sustentando um pouco, mas eu já sentia aquela região mesmo do interior da vagina, né? Fechando, apertando os dedos. E aí ela voltou a ter esboço de contração 1. Mas que estranho, o que aconteceu? Ela teve algum parto errado? Como ela está desse Então, jeito? ela teve um aborto, e o segundo parto dela foi com fórceps, né? E aí o que acontece? Ela é brevilínea, né? Com o abdômen globoso, né? Aonde a dinâmica dos movimentos dela é uma dinâmica aonde esse abdômen estufa, ele abaula. Então a gente não, mesmo com o trabalho postural, né? A gente não conseguiu mudar esse padrão. E aonde que ela começou o treinamento de exercícios físicos na vida dela? Na ginástica olímpica, com 4, 5 anos de idade. Então, o que que acontece? Esse padrão da ginástica olímpica já é o gerador, talvez, daquele abaulamento no abdômen que ela tem até hoje, com 44 anos. Essa seria interessante se você conseguisse mandar para uma yoga. Hoje em dia, estou pensando muito nesses Então, exercícios asiáticos que misturam a respiração, porque aí fica fisiológico. Ela não tá, ela está tendo algum problema. e olha só, ela tinha um aumento da frequência urinária noturna, né? Que melhorou quando ela entrou com uma dieta com lactobacilos. E da última vez que ela foi, o abdômen já não estava tão abaulado, né? E ela é japonesa. Então, não sei o que é da alimentação que, de repente, é irritativo para esse intestino, que também abaula o abdômen. Então, ela teve uma perda de gordura abdominal, ela ainda até reclamou, tá mais flácida a minha barriga. Eu falei assim, sua barriga estava inchada, estava dura de inchada. Né? E aí, no treino da gente, com o elástico que dá resistência para ela fazer os treinos de equilíbrio, para vir a ativação do abdômen, eu fui percebendo uma ativação de parede do abdômen que ela não estava tendo só porque ela melhorou o intestino. Não que isso tenha refletido no assoalho pélvico, mas o que que acontece? Esse intestino, quando está inflamado, o abdômen não se ativa. Né? Então, ela fez a cirurgia para incontinência urinária, tá? E ela teve infecção de urina, depois da cirurgia ela ficava perdendo constante, agora diminui a perda, mas ela está com dificuldade para relaxar, para fazer xixi. Então, a gente acredita que a faixa, né, está dando uma resistência aí na bexiga, né? O sling deve estar fazendo um pouco de obstrução. Isso. Ela disse que hoje ela no trabalho ela não consegue, ela vai no banheiro, ela acaba forçando, né? Sai pouco, não sai muito xixi, sai um pouquinho, para, sai um pouquinho, para, mas que ela fez o exercício que eu ensinei de sentar, de relaxar, né? Ela demorou 20 minutos para fazer uma micção. E senti que ainda não saiu tudo. Mas que ela fez o relaxamento. Ai, coitadinha, viu? Né? E aí ela até falei, se você está sentindo que não está saindo, abre um pouquinho o barulho de água, assim, né? Só para te dar uma relaxada. Depois você fecha, né? Não vai ficar ali fazendo xixi com barulho de água. É só essa relaxada inicial, né? Ela levou 20 minutos para micção, ela me falou. Então, claro, é um pós-cirúrgico, foi na sexta-feira retrasada que ela fez essa cirurgia, a gente está entendendo o quê? Que não é tão simples assim, né? Não é só ir lá, fazer o sling e volta para casa, não sente nada, né? Ela não quis fazer um laser, uma coisa menos invasiva, que uma... Então, como é uma queixa urinária de esporte com muita
pressão intraabdominal, é só em alta carga, não teria indicação para o laser. Entendeu? E ela não tem, assim, deficiência esfincteriana e tal. É uma mecânica que você fala, gente, é um caso, né? E o que acontece? Como ela veio dentro do setor da ginecologia do esporte, é uma paciente que a gente tem a necessidade de acompanhá-la como a gente gostaria mesmo, né? Que é antes da cirurgia, tentar de tudo de tratamento conservador, porque o que é uma cirurgia de incontinência urinária para um atleta? A gente não tem muita noção. Qual que é a preocupação do médico? É ele fazer a cirurgia e não resolver. Porque tem a carga na pelve. Então, se não tiver músculos de sustentação, né, ali a fita daqui a pouco vai ceder, porque é um esporte que tem uma carga na pelve, um aumento de pressão intraabdominal. E então isso, além do que, ela tinha essas idas ao banheiro noturna, embora ela não tivesse urgência durante o dia. Mas a urgência, aumento da frequência urinária noturna poderia ser indicativa até de, sei lá, uma bexiga hiperativa por algum motivo, né? Que melhorou com o lactobacilos. E achei bem interessante, porque a gente já tinha tentado diário miccional, tudo isso, e ela continuava levantando. No momento que regulou, você vê como o processo inflamatório, né, do corpo vai interferir nessas idas ao banheiro, nesse intestino, e o que acontece? Do intestino dela, ela tem um pouco de constipação, mas não chega a ser uma constipação, em algumas situações ela faz força para evacuar. Então, também gerando um aumento de pressão intraabdominal. Né? Então, é interessante a gente entender o que é possível da físio, da gente ir até o limite, para que quando entrar a cirurgia, realmente, assim, fez o tratamento conservador. Porque quando ela foi para a físio, ela já era indicação de cirurgia, só que o médico dela teve o cuidado de indicar para a gineco do esporte, para ver qual era a tomada de decisão da ginecologia do esporte, para que, se fosse encaminhado para uma cirurgia, realmente, assim, ter o cuidado de ser uma boa resposta para essa cirurgia também, já que é uma pelve que sofre sobrecarga, né? Então, não é tão simples tratar incontinência urinária, incontinência urinária do esporte não é tão simples e cirurgia não é tão simples. Então, esse caso me ensinou muito, assim. E aí que eu penso, né? Eu falei, gente, se a gente tivesse um gráfico, né, dessa evolução das contrações dela também para mostrar, né, que, olha, o assoalho pélvico forte nem sempre, né, está relacionado com a perda de urina. Ela não tem uma contração do assoalho pélvico, ela tem uma perda de urina. A gente não conseguiu ganhar força do assoalho pélvico, ela continuou com a perda de urina, né? E a gente usou esses recursos. Então, será que se eu tivesse um feedback faria diferença no aprendizado dela? Eu fico pensando que sim. Pela resposta que ele dá, entendeu? Porque eu acho que ainda falta consciência para ela. Porque esse processo de aprendizagem, né, é muito importante. E ela seria uma paciente que eu recomendaria continuar a fisioterapia. Não precisa ser toda semana, óbvio que não, né? Ela faz pilates, mas fazer o pilates com essa consciência de proteção da pelve, né? E de tempos em tempos está indo no físio para uma reavaliação, para um acompanhamento, né? Porque é um ponto fora da A gente curva. podia descobrir se a força do períneo dela é puxada pelo abdômen, porque é isso que não pode no caso do esporte. O que acontece? O abdômen dela praticamente não se ativa. Não? Agora que com a coisa do lactobacillus, eu já comecei a perceber que a base do abdômen está vindo melhor, mas ela não tem ativação de abdômen. Olha, se ela faz pilates, se ela fez hipopressiva com você, é impossível que não ative esse abdômen. Gente, olha, é impressionante. É como se fosse uma musculatura que tá dormindo. Ela vem uma ativação, mas não é uma ativação efetiva, entendeu? Não é aquela coisa que ela sente a conchinha do sorvete, sente o fechar o zíper da calça, né? E você sabe que eu tive uma outra paciente japonesa,
né, que não tinha percepção da pelve. O dela era grau 0 de contração. Né? Que loucura, né, Lívia? Mas ela não tinha incontinência urinária. Essa outra paciente não tinha incontinência urinária. Mas o padrão do abdômen é muito semelhante, e a gente fez tudo para melhorar isso e não conseguiu. Então, tipo, teve um esboço só, mas não tinha perda de urina. E foi um Pois é, pós-parto. que coisa, né? E são esses desafios que fazem a gente criar novos caminhos. É muito importante a gente Exatamente. realmente, a gente tem que pegar isso, né? Pessoal, eu não sei se elas estão com sono, mas é importante. Está todo mundo subindo. Chama, pessoal, vê quem está acordado aqui. Manda abrir a câmera ali para fazer a foto e a gente vê quem está acordada. Eu sei que a Andréia está acordada, o resto eu não estou vendo ninguém mais. As meninas fogem de mostrar carinha. Mas é isso, eu acho que vale... Aí, a Maria... Oi, a Maria Oi. apareceu. A Flávia. Flávia. Flávia, você me mandou mensagem ontem, foi corrido, depois eu olho a sua mensagem lá, da dúvida, tá? Bom, então, acho que foi super... Ah, olha aqui. Oi, Nidete. Nildete, pronto. Então, acho que assim, pena que o pessoal não perguntou mais, mas estamos aqui, a hora que vocês quiserem alguma dúvida, e vamos continuar em frente, tá? Eu estou esperando vocês no grupo. Muito bom. Um beijão para todo mundo, boa noite. Tchau. Obrigada, um beijo. Beijo, Li, beijo Aí, para todos. Nildete, ó, falei que você falou bem da Miriam, que você adora a aula dela, que ela é muito boa. Falei para ela hoje. Muito bem, agradeço, estamos aqui, vamos continuar. Vamos crescer. É isso aí. Até que Então, chegou a 20 pessoas. olha, estamos abrindo agosto que dá gosto, né? Agosto que dá gosto. Muito Então, bom. beijos. Um beijo, tchau. Tchau.